Olá pessoal, vamos para a aula 314, revisando o conteúdo, ficha número 3. Bom, a primeira questão número 10 é a questão da UFSC, Federal de Santa Catarina. Tá? Então nós temos aqui um gráfico de pressão versus volume, pressão em 10 na 5 Pascal e volume em 10 na menos 3 metros cúbicos. Poderia estar litros aqui, lembra que 10 a menos 3 metros cúbicos é litro? Ele diz assim: admita uma máquina térmica hipotética ideal que funcione de acordo com o ciclo representado no gráfico pressão versus volume PV abaixo. Sabendo que a transformação CD é adiabática, então essa daqui, CD, ele me falou que é adiabática, beleza? Tranquilo. Com base na primeira lei da termodinâmica e no gráfico acima, assinale as proposições corretas. 01. A transformação BC é isotérmica. Será que BC é isotérmica? Bom, para verificar se é isotérmica, eu tenho que verificar se o produto PV... Daí ele perguntou ainda assim, continuou. E a energia absorvida na forma de calor é parcialmente transferida na forma de trabalho. Tá? Então, item 01, ele pergunta se é isotérmica. Vamos conferir se é isotérmica? Se for isotérmica, ele perguntou a transformação BC. PB, VB deve ser igual a PC, VC. Por quê? Lei geral dos gases ideais. Como eu tenho temperatura B e C iguais, eu simplifico aqui. Então, TB igual a TC. Vamos ver se é isotérmica. Então, 8 vezes 7 é igual PC. Ah, eu não sei o PC. Esse é o problema, não sei PC. Tá? Vezes, ó, PC, VC, será que é igual? Não sei, né? Eu não sei a pressão, então não sei provar se ela é isotérmica. Mas, de qualquer jeito, se fosse isotérmica, ΔU igual a zero. Não há variação de energia interna porque não há variação de temperatura. Lembrando que a energia interna, se não mudar o número de mols, como é o caso aqui, a temperatura é diretamente proporcional à energia interna e vice-versa. Então, isotérmica não varia energia interna. Quando não varia energia interna, o que acontece? Ó? Calor menos trabalho é ΔU. Se o ΔU é zero, a quantidade de calor é igual a de trabalho. Aí ele diz assim: a energia absorvida pelo gás na forma de calor é transformada parcialmente em trabalho? Não, a quantidade de calor é igual a de trabalho, e não parcial. Por isso que o item 01 está errado, mesmo sem saber a pressão PC para provar que é isotérmica, tá? Item 02. Na transformação AB, o gás sofreu uma expansão isobárica, realizando um trabalho de 1,6 kJ sobre a vizinhança. AB, a pressão, nota que em A é 8 vezes 10 na 5 Pascal e em B também. Então, como é que se chama a transformação em que P, a pressão, é constante? Se chama transformação e... Opa, esse aqui é o item 02, aqui que eu estou em 08. Transformação isobárica. Baros, pressão. Então, isobárica. Beleza, tá certo isso. Mas será que o trabalho foi realizado um trabalho de 1,6 kJ sobre a vizinhança? Bom, AB é uma expansão. O ciclo aqui, como é uma máquina térmica, eu sei que o ciclo aqui é no sentido, o quê? Horário. De A para B. É o gás sobre o meio, sobre a vizinhança? Sim, então essa parte está certa. Mas será que é 1,6 kJ? Vamos lembrar que o que está acontecendo aqui, ó? Eu tenho que calcular a área abaixo do gráfico. Então eu quero que vocês imaginem um retângulo, ó. Ah, mas não é só até aqui? Não. Se é a transformação AB, o trabalho AB, já sei que é positivo. E eu sei que a área abaixo do gráfico aqui, ó, AB. Então, base vezes altura, porque é um retângulo. Então, base de 5 a 7 nós temos 2
vezes 10 na menos 3, não esqueça de ler o que está aqui, ó. 2 vezes 10 na menos 3, vezes. Altura, 8, não, 8 vezes 10 na 5, não cai nessa pegadinha aí. 2 vezes 8 dá 16. 10 na 3 vezes 10 na 5, mantém a base, soma os expoentes, 10 na 2 joules. Então o trabalho AB vai dar quanto? 1.600 joules, que é 1,6 quilojoules. Então certa a proposição 0,2, tá? E é expansão, então é do gás sobre o meio. Certa a proposição 0,2. Vamos para a proposição 0,4. Sabendo que a temperatura T2 vale 900 Kelvin, então aqui a temperatura T2 vale 900 Kelvin, podemos afirmar que T1 vale 1.260 Kelvin e a pressão no estado C vale 6,22 vezes 10 na 5 Pascal. Então tá aqui a temperatura T2. Ó, eu sei o seguinte, eu quero descobrir T2. Como eu sei que aqui é isobárica em A e B, eu tenho que as pressões, volumes e os volumes, eu vou descobrir as temperaturas. Então ele quer saber primeiro qual é a temperatura. Então T2 está aqui. T2 está aqui. Ah, ele quer descobrir a T1. Então ele sabe é em A. Ele quer descobrir, ó, porque T2 é uma isoterma que tem aqui uma temperatura constante. Então, em A, ele me deu a temperatura. Vamos lá, vamos calcular esses itens. Eu sei que, vamos lá, lei geral dos gases ideais. PaVa por TA é igual a PbVb por Tb. Eu sei que Pa e Pb são iguais, é uma isobárica. Se é uma isobárica, o que eu vou fazer? Corto pressão em A e em B. Agora, basta substituir aqui. Volume em A. Volume em A é 5 vezes 10 na menos 3 metros cúbicos sobre... Qual é a temperatura em A? Temperatura em A é a T2, que ele me falou. 900 Kelvin. 900 Kelvin. Lembre que a temperatura sempre em Kelvin aqui no denominador. O que mais? Eu sei que o volume em B, qual é o volume em B? 7 vezes 10 na menos 3 sobre a temperatura no ponto B. Só que a temperatura no ponto B é a T1. É a temperatura que ele está me perguntando. Ele quer saber se a temperatura em T1 vale 1.260 Kelvin. Então, 10 na menos 3 simplifica com 10 na menos 3. O que eu vou fazer? Esse T1 aqui, ó, eu vou passar multiplicando e esse 900 multiplicando. Vai ficar assim. 5 vezes T1 é igual a 7 vezes 900, tá? Então, eu vou ter o quê? Que T1 é igual a 7 vezes 900 dividido por 5, certo? 900 por 5, isso aqui dá 180. Então, 7 vezes 180. Agora eu tenho que fazer 7 vezes 18. Vamos fazer 7 vezes 18 aqui no cantinho. 7 vezes 8, 5, 6. 7 vezes 7, 7. Com 5, 12, 126. Então isso aqui vai dar 1.260 Kelvin. Como ele tinha nos falado ali, então 1.260 Kelvin. Opa, eu acho que está certo esse item. Mas eu ainda tenho que confirmar se a pressão é 6,22 vezes 10 na 5. Agora, notem, eu quero saber a pressão em C. Pressão em C está aqui. Eu tenho uma isoterma aqui, ó, entre BC. Se eu tenho uma isoterma entre BC, tá ali, eu já te mostrei a maneira lá no item 1, ó. Olha lá. Ok? E a pressão e o volume não eram 8 e 7 aqui, tá? Era 8 vezes 10 na 5 e 7 vezes 10 na menos 3. Não pode esquecer nunca de ler aqui. Ainda bem que esse item eu já tinha visto que estava errado. Vamos confirmar então. Será que PbVb, ó, é igual a PCVC, ó, uma isotérmica, PCVC, tá? Transformação isotérmica. Agora o seguinte, que nós temos aqui, pressão em B, 8 vezes 10 na 5. Volume em B, 7 vezes 10 na menos 3.
Pressão em C, não sei. Volume em C eu sei. 9 vezes 10 na menos 3. Aqui também é vezes 10 na menos 3. Tá? Bom, agora, como é uma isoterma, entre B e C é uma isoterma, vamos lá então. Eu corto 10 na menos 3 com 10 na menos 3. E a pressão em C dará o quê? Pressão em C, ó. O 9 que estava multiplicando no lado direito passa dividindo. Então vai ser 8 vezes 7 sobre 9 vezes 10 na 5 Pascal. Então o que eu vou ter aqui? 8 vezes 7, 56. 56 por 9, faz aí 56 por 9. Tá? Tu vai achar o 6,22 e vai estar certo. 6,22 vezes 10 na 5 Pascal. Certo, item 04. Trabalhoso o item 04 aí para nós resolvermos. Tá? Item 08. Na transformação ABCDA, ou seja, sai de A e volta de A, apresenta-se a variação da energia interna igual a zero. Tá certo isso? Item 08. Para o ciclo completo, a variação da energia interna é igual a zero? Para o ciclo, tá certo isso. Primeira parte tá certa. Ou seja, a temperatura não varia durante o ciclo. Errado. É só para o ciclo completo. Ó, por exemplo, de A a B já varia a temperatura. Bom, nós já vimos que a temperatura 1 e 2 é diferente. Né? No item anterior, a T2 vale 900 Kelvin e a T1 1260. Então não pode ser que a temperatura é constante. Está errado. Então isso está certo. O restante, dizer que a temperatura é constante durante o ciclo, nota, é para um ciclo que sai de A e termina em A. Mas durante o ciclo a temperatura varia, mas volta a ser o que era. Então, não há variação para o ciclo completo. Durante o ciclo, há variação de energia interna errada, o item 8. Item 16. A transformação CD é uma compressão adiabática CD. CD, pessoal, CD não é adiabática, é isobárica. Nem preciso continuar. A única adiabática que eu tenho... Opa, desculpa, CD. CD é uma adiabática, me falou, tá? É adiabática. Mas é uma compressão? Não. Compressão, o que eu tenho na compressão? Compressão, eu tenho uma diminuição no volume, eu tenho um ΔV negativo. Você está vendo que o volume vai de 9 para 12? Então foi uma expansão, tá errado, CD é expansão, tá? 32. A transformação EA, cadê EA? Opa, aqui é E, ah, por isso que eu confundi antes. EA. EA é uma isocórica. O que é uma isocórica? Isocórica é aquela transformação de volume constante. Então, isocórica, tá certo? Volume constante, EA, tá certo. ΔV igual a zero, tá certo? É uma isocórica. O aumento da temperatura no sistema e, consequentemente, o aumento da energia interna se deve ao calor recebido pela vizinhança. Tá certo? Pessoal, por quê? Porque isocórica não há trabalho. Trabalho na transformação EA é zero. De acordo com a primeira lei da termodinâmica, ΔU é igual a calor menos trabalho, mas não tem trabalho, então a variação da energia interna é igual à quantidade de calor. Então, notem que há um aumento de energia interna. Como é que eu sei disso? Tá vendo que o produto PV, 1V5, 5. 8V5, 40. O produto PV não aumentou? Lembre que a temperatura é proporcional ao produto PV. Se o produto PV aumentou, a temperatura aumentou. Ó. Aumentou o produto PV, aumentou a temperatura, temos um ΔU positivo e um ΔT positivo. Então, o aumento da temperatura e, consequentemente, o aumento da energia interna se deve ao calor recebido? Sim, não há trabalho na isocórica. Então está aí a questão de número 10, somatório 02, 04 e 32, resposta 38 da questão de número 10 da UFSC. Questão número 11, PUC Paraná. Um gás ideal confinado numa câmara é submetido ao ciclo termodinâmico ABCA, indicado na figura abaixo. Uma curva BC a curva BC é uma isoterma.
Verifica as proposições a seguir se são corretas ou incorretas. Na etapa BC, o calor flui do gás para a vizinhança. O que é BC? BC é uma transformação isotérmica, porque ele me disse, é uma isoterma. Então, BC, a temperatura em B é igual à temperatura em C. Não há variação de temperatura na etapa BC. Portanto, na etapa BC, não há variação na energia interna. Quando não há variação na energia interna, lembrem, ΔU é igual a calor menos trabalho. Se não varia energia interna, o calor na etapa BC é igual ao trabalho na etapa BC. Calor igual a trabalho na isoterma. Notem que BC é uma compressão. Na etapa BC eu tenho um ΔV negativo. O gás é comprimido. Se o gás é comprimido, o trabalho é negativo. Mas se o trabalho é negativo, o calor é negativo. Se o calor é negativo, ele flui da onde para onde? Da vizinhança para o gás entrando? Não, do gás para a vizinhança. Então na etapa BC o calor flui do gás para a vizinhança. Certa a proposição então 1. Vamos para a posição 2. Na etapa BC a energia interna do gás aumenta. Na etapa BC, não. Acabamos de ver que na etapa BC, já está concluído, que ΔU é zero e ele diz que a energia interna do gás aumenta. Errado para a proposição 2. 3. Na etapa AB, a energia do gás fica constante. Na etapa AB, pessoal, etapa AB, a energia interna do gás fica constante. Bom, se a energia interna do gás na etapa AB é constante, o ΔU é zero na etapa AB? Não. Como é que eu sei disso? Olha aqui. Olha o produto PAVA. Tá vendo esse número? Como eu sei que o produto PAVA é menor que o produto PBVB, tá, mas como é que tu sabe se não tem número? Não precisa. Pega aqui, ó, eu tenho uma pressão constante em A e em B. Aí eu pego o volume A e o volume B. Eu sei, sem ter números, que esse número aqui é maior, ó. Então PBVB é maior. Então a temperatura em B é maior. Se a temperatura em B é maior, aumenta a energia interna de A para B. Então a energia interna não é constante, não. Ela vai aumentando. Errada a 3. Tá? Vamos para 4. Na etapa AB, o gás recebe calor e realiza trabalho sobre a vizinhança. Na etapa AB. O que acontece na etapa AB? Há trabalho? Há trabalho. Ó, lembra que o trabalho é a área abaixo do gráfico. Então, há trabalho. Então, vamos à proposição 4. Na etapa AB, o trabalho é positivo. Como é que eu sei disso? Ora, é só olhar o sinal do ΔV. O ΔV, a variação do volume de A até B, é positiva. Como é que eu sei disso? O volume está aumentando. Sempre o sinal do ΔV, da desigualdade, é o do trabalho. O que é trabalho positivo? É o gás sobre a vizinhança. Então, gás sobre a vizinhança, sobre o meio externo. Aí, ele pergunta, na etapa B, o gás recebe calor e realiza trabalho sobre a vizinhança. Pá, já sei que ele realiza trabalho sobre a vizinhança, mas será que ele recebe calor? Ah, agora que é interessante, a isobárica é o seguinte, eu tenho calor e eu tenho trabalho na isobárica. Eu tenho calor e eu tenho trabalho. Por que eu tenho que ter calor? Porque na isobárica, de A até B, como concluído aqui, ó, a temperatura aumenta, a energia interna aumenta. Eu tenho um ΔU positivo com certeza porque a temperatura aumentou. Lembre que esse sinal negativo significa que um trabalho positivo significa o quê? Trabalho positivo, sai energia. Ó, sai energia. O gás é que está fazendo trabalho sobre o meio, tá? Sobre a vizinhança. Então diminui a energia interna. Como é que pode no final a energia interna aumentar?
Ah, porque não é só trabalho que faz variar a energia interna, eu tenho duas contribuições. Como eu tenho uma quantidade de calor positiva, ou seja, entra calor, né, a vizinhança coloca calor, eu tenho, por causa dessa contribuição do calor, um ΔU positivo. Então, por um lado, sai energia, trabalho positivo. Por outro lado, entra energia, porque está entrando calor. Quem é que vence a briga se está entrando e saindo energia? Olha só, se o ΔU é positivo, eu tive mais calor entrando em módulo do que de trabalho saindo. Portanto, ele pergunta, na etapa B, o gás recebe calor, certo. Ele realiza trabalho sobre a vizinhança, certo. O item 4, portanto. Vamos ao item 5. Num ciclo ABCA, a energia interna do gás aumenta, e este aumento é igual à área delimitada pelo ciclo. Pessoal, em qualquer ciclo completo, para um ciclo, o ΔU do ciclo é igual a sempre zero. Por quê? Porque tu sai do ponto A e tu retorna ao ponto A. Então, ciclo termodinâmico não há variação de energia interna. Há trabalho no ciclo, só para recordar, há trabalho no ciclo? Sim, é a área interna. Então, a área interna é o trabalho no ciclo. Então, tem trabalho no ciclo e tem também o calor no ciclo, que calor no ciclo e trabalho no ciclo são numericamente iguais, porque o ΔU para cada ciclo é zero, tá certo? Então a 1 e a 4, a questão número 11, A de Argentina. Questão número 12, Cefet, Paraná. O segundo princípio da termodinâmica pode ser enunciado da seguinte forma: é impossível construir uma máquina térmica operando em ciclos cujo único efeito seja retirar calor de uma fonte e convertê-lo integralmente em trabalho. Por extensão, esse princípio nos leva a concluir que, alternativa A, sempre se pode construir máquinas térmicas com rendimento que seja de 100%? Não, justamente a primeira lei da termodinâmica nos diz que o calor da fonte quente, somente parte pode ser realizada em trabalho. A outra parte é desperdiçada, é jogada fora. Então, se somente uma parte é trabalho, o rendimento, que é o trabalho dividido pelo calor da fonte quente, sempre de uma máquina real, tem que ser menor que 100%. Jamais será 100%. Qualquer máquina térmica necessita apenas de uma fonte quente? Não, necessita da fonte fria também. Errado. C. Calor e trabalhos não são grandezas homogêneas. O que é grandezas homogêneas? Elas possuem mesma unidade. Não, elas possuem mesma unidade, calor e trabalho. C está errado. D. Qualquer máquina térmica retira calor de uma fonte quente e rejeita parte desse calor para a fonte fria. Certo, D de Dinamarca. Certo, né? E. Somente com uma fonte fria mantida a zero seria possível uma certa máquina térmica converter... Não. Tem que ter uma fonte quente, uma fonte fria para ter trabalho. Então, vamos lá para o número 13. Então, 12, D de Dinamarca. 13, Escola Naval, Rio de Janeiro. Um motor térmico recebe 1.200 calorias de uma fonte quente, mantida a 227 graus Celsius, e transfere parte dessa energia para o meio ambiente, a 24 graus Celsius. Qual o trabalho máximo em calorias que pode-se esperar desse motor? Bom, o trabalho máximo, a questão de número 13, seria se fosse uma máquina de Carnot. A máquina de Carnot tem um rendimento, então essa formulazinha é só para a máquina de Carnot. 1 sobre temperatura da fonte fria por temperatura da fonte quente. Ele nos disse o seguinte, que a temperatura da fonte quente, era 227 graus Celsius. Isso aqui dá o quê? Eu tenho que somar 273. 273 mais 227 dá 500 Kelvin, né? Tá vendo? Ó? Aqui 27 mais 73 dá 500 Kelvin. 500 Kelvin. E a temperatura da fonte fria, que é o ambiente, é 24 graus Celsius. Então, soma mais 273, jamais posso botar em graus Celsius. 273, tá?
Se fosse 27 daria 700, né? Então isso aqui dá 2... 700 não, desculpa, daria 300. Então dá 297 Kelvin, ok? Então vamos lá para o rendimento da máquina de Carnot. Rendimento da máquina de Carnot 1 menos. Temperatura da fonte fria 297 menos dividido por 500, tá? Então se fosse dividido por 1000 daria 1, 2, 3, mas não é por 1000, vou multiplicar por 2, isso aqui, então dá mais ou menos 1 menos 0,29 por 2. Eu vou arredondar para 0,13 isso aqui, tá? Então vai dar 0,6 mais ou menos, essa divisão, mais ou menos. Então o rendimento da máquina de Carnot seria 1 menos 0,6, 0,4. 40% é o rendimento máximo. Se o rendimento é máximo, nota que o rendimento de qualquer máquina é a quantidade de trabalho sobre o calor da fonte quente. Ele me pediu qual é o máximo trabalho em calorias. E ele me falou que recebeu 1.200 calorias. Então o trabalho máximo, o trabalho se fosse de Carnot, seria 0,4 vezes o calor da fonte quente, que é o que? 1.200 calorias. Tá? Então o que nós temos aqui? O trabalho na fonte de Carnot daria 4 por 10 vezes 1.200, corta 0 com 0, 4 vezes 12 dá 48, mais ou menos 480 calorias. Nota que eu não tenho nenhuma resposta próxima, né? A mais próxima é o 552. Então a resposta aqui é nenhuma das alternativas NDA para... Essa a gente fica com medo de marcar, né? Mas tá aí nenhuma das alternativas, porque o rendimento tem que ser 480 calorias. Aí para a questão número 13. Questão número 14, diz assim: uma máquina térmica, o PUC Paraná, operando em ciclo de Carnot, trabalha entre as temperaturas de menos 73 e 227 graus Celsius. Em cada ciclo, a máquina recebe 500 joules na forma de calor da fonte quente. Então, questão 14, as temperaturas. Fonte fria, menos 7,3 graus Celsius. Fonte quente, 227 graus Celsius. Primeira coisa que nós vamos fazer, transforma isso aqui, ó, mais 273. Eu vou encontrar o quê? Temperatura da fonte fria, 200 Kelvin. Temperatura da fonte quente, soma 273 mais 273. Vou encontrar a temperatura da fonte quente, o quê? 500 Kelvin, certo? Vamos ver o rendimento da máquina de Carnot. O rendimento da máquina de Carnot vai dar 1 menos temperatura da fonte fria por temperatura da fonte quente. 1 menos temperatura da fonte fria, 200 por 50. 2 quintos. Quanto é que é 2 quintos? 2 quintos é 0,4. 1 menos 0,4, 0,6, 60%. Ele começa a fazer algumas perguntas. O rendimento dessa máquina é 40%? A resposta é não, é 60%, não é 40%. O trabalho realizado pela máquina é de 300 joules? Bom, o trabalho realizado pela máquina é o rendimento vezes o calor da fonte quente. Rendimento 0,6. 0,6 vezes 500, 5 vezes 6, 30. Tira um zero, coloca um zero, 300 joules. Ele falou que é 300, certo? Item 2. Então, item 1 está errado, né? Ele falou que é 40, item aqui 300, ele pergunta, o calor rejeitado por ciclo é 200. O calor da fonte quente, que é os 500, parte é aproveitado e parte é rejeitado. Se tu aproveitou 300 joules, quanto tu jogou fora para a fonte fria? O restante, 200 joules. Ele falou isso? 200 joules? Certo. Então, questão de número 14, 2 e 3, B de Brasil para a questão de número 14. Questão número 15 diz assim, Unama, Pará. O motor de Carnot, cujo reservatório a baixa temperatura está a 7 graus Celsius,
apresenta um rendimento de 30%. A variação de temperatura em Kelvin da fonte quente a fim de aumentarmos seu rendimento para 50% será de quanto? Então temos um motor de Carnot, ou seja, um ciclo de Carnot em que eu posso que o rendimento dessa máquina calcular 1 menos temperatura da fonte fria sobre a temperatura da fonte quente. A temperatura da fonte fria ele me falou que é 7 graus Celsius. 7 graus Celsius eu somo 273 mais 273 e encontro 280 Kelvin. Tá? Aqui é a temperatura da fonte fria. Bom, ele diz que o rendimento é 30% e ele quer passar para 50%. Vamos ver primeiro quanto é o rendimento dessa máquina de Carnot a 30%. Então, o objetivo dele é passar de 30% para o rendimento de 50% e quer saber qual é a variação na temperatura em Kelvin. Então, o rendimento de Carnot 30%, 0,3 é igual a 1 menos temperatura da fonte fria, 280, pela temperatura da fonte quente, que eu vou chamar de temperatura da fonte quente num primeiro rendimento. Então está aqui um rendimento 1 e ele quer um rendimento 2 de 50. Só que então nós vamos descobrir que temperatura da fonte quente nós temos aqui para dar 30%. Notem que esse termo aqui, ó, menos 280 sobre temperatura da fonte quente, eu trago para cá, tá? Então vai ficar mais 280 sobre temperatura da fonte quente, mais 0,3 igual a 1. E aí o que nós vamos fazer? Nós vamos fazer o seguinte, ó, esse mais 0,3 eu trago para cá, então vai ser 280 sobre temperatura da fonte quente é igual a 1 menos 0,3, que dá 0,7. Tá? Esse TQ que está dividindo, ele passa multiplicando, fica 280 é igual a 0,7, temperatura da fonte quente, 1, né, na primeira situação. Então, temperatura da fonte quente, numa primeira situação, é 280 por 0,7. 28 por 7 dá quanto? 4. Então, a temperatura da fonte quente na primeira situação é de 400 Kelvin. Bom, basta fazer exatamente a mesma coisa, só que agora para um rendimento de 50% e ver quanto que é a nova temperatura da fonte quente. Então, 0,5 rendimento da máquina de Carnot, 1 menos temperatura da fonte fria, 280, sobre temperatura da fonte quente numa segunda situação. Mesma coisa, esse cara que está subtraindo vem para o lado de cá somando, temperatura da fonte quente numa segunda situação. Esse 0,5 que está do lado esquerdo vem para cá subtraindo, 1 menos 0,5, então 280 sobre temperatura da fonte quente é igual a 0,5, TQ2 passa multiplicando, está dividindo no denominador, vai ficar 0,5 TQ2. Então, temperatura da fonte quente na segunda situação é 280 sobre 0,5. Isso dá 560 Kelvin, certo? Dividir por 0,5 e multiplicar por 2. Então, qual é a variação na temperatura que sofreu em Kelvin? Se era 400 e foi para 560, 560 menos 400, a variação em temperatura da fonte quente, tá? Foi de 160 Kelvin. Está ali a alternativa C de Canadá para a questão de número 15. A aula está encerrada, agradeço a todos a presença nessa aula.